Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho que é nos proposto nessa terça-feira da quinta semana da Páscoa é o Evangelho de São João, capítulo 14, de 27 ao 31a. Mais uma vez, Jesus ali está reunido com os apóstolos, nesse clima de despedida, tendo consciência do que vai acontecer com ele. Disse-vos estas coisas agora, antes que aconteça, para quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei convosco, pois o chefe deste mundo vem, e ele não tem poder sobre mim. Nesse clima de despedida, Jesus vivendo essa tensão interior, por isso que ele está falando que o chefe deste mundo, ele já vem, e aí nós vemos toda aquela trama, toda aquela situação de Judas que entrega nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus está dizendo para eles: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. A paz que Jesus nos dá não é a paz como o mundo oferece. Por isso que ele diz, no complemento desta palavra, deixo-vos a minha paz vos dou, agora ele complementa, mas não a dou como o mundo. Como é que o mundo oferece a paz? O mundo oferece a paz, uma paz aonde não tem conflitos, aonde não tem problemas. É essa a paz que o mundo oferece. Mas a paz que Jesus nos dá, o Shalom, é uma paz que vai além dessas situações. Nós estamos passando por conflitos, nós estamos passando por situações difíceis, mas nós, interiormente, nós estamos tranquilos. Embora em volta esteja bombardeios de tudo quanto é lado, mas nós estamos em paz porque nós temos Deus. Olha só, ele não tem poder sobre mim, Jesus está falando, o chefe desse mundo. Mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. O que foi que o Pai ordenou? Que Jesus viesse para morrer, para dar a vida, para passar por todo o sofrimento. Na carta aos Hebreus vai dizer que Jesus passou a vida dele aqui na terra com lágrimas, sofrimentos, ou se oferecendo em sacrifício
pela redenção da humanidade. Por 3 vezes Jesus falou para os apóstolos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Os homens vão maltratá-lo, vão matá-lo, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Estou entendendo como foi a vida de Jesus? A vida de Jesus, humanamente, não foi uma vida de paz, foi de guerra, foi de transtorno. Quando Jesus nasce, Herodes quer matá-lo. Antes de Jesus nascer, quando ele foi concebido no seio de Nossa Senhora, José quis abandonar Nossa Senhora, porque ele não estava entendendo de onde vinha aquela gravidez. Graças a Deus ele teve aquele sonho e o anjo apaziguou toda aquela situação. Aí depois, quando Jesus começa o seu ministério, ele vai lá antes de começar o seu ministério, Jesus vai para o deserto e é tentado pelo demônio durante 40 dias. Depois, quando Jesus se revela, se mostra dizendo que ele é o Messias esperado, as autoridades religiosas do tempo de Jesus foi uma perseguição constante, querendo matá-lo, querendo prendê-lo, chamando Jesus de charlatão o tempo todo. Depois, um dos apóstolos que ele escolheu foi o traidor. Um outro negou, mas se arrependeu. Judas traiu e se matou. Depois Jesus é preso, é condenado injustamente. É preciso notar isso, é condenado injustamente. Ele toma um tapa na cara. Depois ele é flagelado. Vocês estão vendo a situação de Jesus? E ali ele diante de Pilatos se achando tal, aí Jesus falou para ele: não, tudo que está acontecendo aqui é por ordem do meu Pai. É por ordem do meu Pai. Se meu Pai quiser, ele manda agora a legião celestial para vir me defender, para me tirar dessa situação. Lembremos Jesus lá no Monte das Oliveiras, quando ele suou sangue. Aí voltemos, aí quando eu estava falando da flagelação. Depois carregou aquela cruz. Imagina o sofrimento da flagelação, da coroa de espinhos na cabeça dele, ele carregando a cruz para ser crucificado, e ali ele morre. Depois ressuscita. Mas eu estou mostrando para você todo esse sofrimento de Jesus, para você ver que em nenhum momento Jesus se desesperou. Não teve esse momento do desespero. Claro, lá no Monte das Oliveiras, quando ele suou sangue, Jesus ali, na sua humanidade, ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que ele morresse, como Jesus vai dizer lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, que ele veio para dar a vida pelos seus. No capítulo 15 do Evangelho de São João, estamos no 14, quando ele fala da videira, ele fala dessa questão de dar a vida pelos amigos e tudo. Ali na Quinta-feira Santa, na última ceia, aquela situação toda que Jesus estava. Mas todo esse itinerário que Jesus passa, ele passa nessa tranquilidade, entre aspas, a tranquilidade de saber que estava fazendo a vontade do Pai.
Essa é a paz que o Senhor quer nos dar em meio às dificuldades, em meio às aflições que nós vivemos no nosso dia a dia, mas nós estamos ali com os olhos fixos no Senhor e olhando para o Senhor. Isso vai nos dando tranquilidade, olhando para o Senhor crucificado. Às vezes, quando as pessoas vêm e começam a dizer para mim, aí estão naquela angústia toda, minha vida é um sofrimento e aquela coisa toda, eu digo para ela, minha filha ou meu filho, olhe para a cruz. Olha lá. O seu sofrimento é maior do que o dele? Imediatamente a pessoa se cala, se acalma e ela vai dizer, não. O meu sofrimento não é comparado ao dele. Vocês estão entendendo? Olha, olhe para a cruz. A pessoa está ali dizendo, a minha vida é um sofrimento, nada na minha vida dá certo e tal. Eu digo, olhe para a cruz. O seu sofrimento é maior do que o dele? A pessoa imediatamente olha e diz, não. É neste não que a pessoa se acalma. Os sofrimentos dela passaram? Não. Os sofrimentos dela continuam? Continuam. Mas ao olhar o crucificado, a pessoa se acalma. Porque diante do sofrimento de um Deus que sofreu tanto, não tem como nós nos igualarmos ao sofrimento dele. Aí nós nos acalmamos. Agora, se Jesus não tivesse sofrido, aí nós poderíamos até exigir. Mas diante do sofrimento dele, não temos o que dizer. É por isso que a Igreja Católica nos dá o crucifixo para nós observarmos, para nós meditarmos nos sofrimentos de Jesus, para nós meditarmos ali na via sacra. Ali nós encontramos o sofrimento. Imagina quando Jesus encontra Nossa Senhora. Que dor! Que dor do sofrimento da mãe! Imagina quando Nossa Senhora vê o seu filho sendo crucificado. Que dor! Mas em momento nenhum nós vemos nos evangelhos dizendo que Nossa Senhora entrou em desespero. Claro que ela estava sofrendo. Mas ela sabia que em tudo estava a vontade do Pai. O filho dela precisava passar por isso. Simeão já tinha dito isso 8 dias depois do nascimento de Jesus, quando ele é levado ao templo para a circuncisão. Quando Simeão pega o menino nos braços, ele fala para Nossa Senhora, uma espada transpassará o teu coração. Lá na frente é que Nossa Senhora vai compreender, porque ali diz que ela guardava tudo no coração. Mas lá na frente ela vai ver a situação do filho. Imagina quando Jesus morre. Primeiro aquelas 3 horas, ela vendo o filho crucificado. Depois o filho morre e ela recebe ele nos braços. Essa é a paz. A paz que Jesus quer nos dar em meio à dor, em meio ao sofrimento, não entrar em desespero. O problema de Judas foi esse. Ele se desesperou, deixou o desespero tomar conta dele ao ponto dele tirar a própria vida depois. Nós não podemos nos desesperar. Meus irmãos, mesmo que nós não entendamos, nós temos um Deus que está conosco. E ele deixou isso bem claro: se quiserdes me seguir,
pegue a sua cruz e siga-me. Mas como é que nós seguimos ele? Com a cruz. Ele diz, venha após mim. Esse após mim é porque ele já levou a cruz. Eu já contei aqui para vocês que lá na Terra Santa, quando nós fazemos a Via Sacra, na terceira estação que fala sobre a morte, sobre Jesus que cai pela primeira vez, quando nós entramos numa capela que tem lá que mostra ali aquele momento da queda de Jesus, ao nós entrarmos na porta em cima, tem um desenho. Jesus na frente carregando a cruz. E uma multidão atrás dele. Para mostrar que, assim como ele sofreu, nós sofreremos também. Agora, a graça da ressurreição, como nós estamos na Páscoa, é essa. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Nós vimos esses dias São Paulo, ali nos Atos dos Apóstolos, São Paulo que levou uma surra grande por estar pregando o Evangelho. Depois ele olha para os apóstolos, ou para os discípulos dele, que estavam ali, e disse, é assim. Teremos que passar por muitos sofrimentos até que venha o reino dos céus. Essa palavra acalma. Por que ela acalma? Porque é a realidade. A realidade é essa. Mas nós precisamos buscar forças em Jesus. Que eu me recordo de Santa Gema Galgani. Ai, Jesus, eu quero te amar. Aí Jesus falou para ela, Gema, para me amar tem que sofrer. Aí ela, então, Senhor, dai-me forças. E aí ela passou por todos os sofrimentos dela, aquela questão da paixão, de ter vivido no corpo dela as dores da paixão de Jesus e tudo. Um dia ela estava assim, apaziguada, sem sofrimento. Aí Jesus apareceu e ela disse para Jesus, Jesus, eu não estou te amando mais. Aí eu, mas por que, Gema? Eu não estou sofrendo. Porque ela compreendeu que tinha que passar pelo sofrimento. Mas lembremos que o sofrimento só irá passar na nossa vida quando nós passarmos para outra vida, quando nós formos no céu. Lá no céu não haverá sofrimento, mas nessa vida aqui, nós não podemos ficar escandalizados com os sofrimentos que nós passamos. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasses, ficarias alegres, porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Eu estou dizendo isso para vocês agora, tá, diz Jesus, para quando acontecer, vocês passem a acreditar. Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua dor? Para nós católicos, nós teremos paz quando nós assumirmos os sofrimentos da nossa vida. É essa a paz que Jesus quer nos dar. Não essa paz que o mundo oferece. É por isso que tem muita gente que quer a paz que o mundo oferece, aí vê que o sofrimento não passa, aí briga com Deus. Mas aqueles que se submetem e vão se unindo à paixão de Jesus, ao sofrimento de Jesus, ela vai adquirindo paz, embora ela esteja passando por tanto problema, por
tanta situação difícil, mas ela tem paz no coração, porque é assim mesmo. Aí nós somos imediatamente iluminados com a virtude da esperança. Lá no céu tudo vai passar. Jesus sofreu, mas ao terceiro dia tudo passou. No terceiro dia da nossa vida, tudo passará. Fiquemos em paz. Essa é a paz que o Senhor quer nos dar. Você entendeu? Um dia, tudo isso passará. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.